Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Lab Pesquisa de Consumo, o nosso canal para falarmos sobre cultura, consumo e comportamento. No vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pesquisa que eu realizei em 2024, a pedido do Instituto Mulheres do Imobiliário, que foi apresentado no evento Soma Day Sul. Essa pesquisa é sobre as mulheres compradoras de imóveis de luxo, ou seja, imóveis a partir de 1,5 milhão, no Sul. Eu conversei com diversas mulheres que são as compradoras de fato, né, que tinham o detentoras do poder aquisitivo para realizar a compra, e o resultado foi muito interessante. Ao longo dessa pesquisa, eu pude identificar 3 perfis, 3 padrões entre essas mulheres e que revelam relações com a compra, relações com a família e significações diferentes para aquela compra imobiliária. Bom, quem conhece um pouquinho do meu trabalho sabe que eu gosto de batizar, né, esses perfis de consumo, esses grupos, esses padrões de comportamento, porque esses nomes já nos ajudam a entender sobre quem são essas pessoas, né? No caso, quem são essas mulheres. Então, eu identifiquei 3 grupos principais que eu chamei de Millennial Boss, Queen Bee e Lady Star, né? Bom, por que desses nomes? Millennial Boss, porque são mulheres representantes da geração Millennium, que estão num momento de carreira de cargos de liderança, né? Então são gestoras, são líderes. Elas têm entre 30 a 40 anos, são casadas e estão no momento de constituição de família, planejando no seu primeiro filho. Já a Queen Bee é aquela rainha mãe, né? A abelha rainha. É a mulher 55 mais, casada, que os seus filhos já saíram de casa ou também que optaram por não ter filhos. E por último, um perfil muito interessante que eu não imaginava que iria aparecer e surgiu com muita força na pesquisa, né? Essa é uma das coisas que eu adoro na pesquisa qualitativa. Ela permite que novos dados, novos insights surjam que a gente não imaginava que apareceriam. Que eu chamei de Lady Star, que é essa mulher que ela está, essa estrela que está ressurgindo. Também são mulheres 50 mais, mas num momento de vida diferente, divorciadas ou viúvas, tá? Então, como que esses perfis diferentes, né, se relacionam com a família, com o trabalho, com a compra, com a vida? Então, a pesquisa qualitativa, ela traz esse contexto, né, social, cultural, econômico. Isso nos ajuda a entender as informações num contexto, né? São dados quentes, são dados relacionais e não dados isolados. Aqui a gente entende o porquê, entende o como. Então a Millennium Boss, ela se relaciona com a vida com muita coragem, né? É um pé no chão com muita coragem. A Queen Bee é aquela que está fazendo pelos outros, ela expande, né, a sua conquista. E a Lady Star, ela tá num momento de muita gratidão pela vida, muito gratidão pela jornada, que passou por um momento muito difícil. Então ela entende que as coisas passam e as coisas renascem, né? E elas estão em momentos diferentes da família e do trabalho. A Millennial Boss, ela tá com o trabalho a todo vapor, no momento de construção de família. Enquanto essa abelha rainha, ela já está no momento de conselheira ou de aposentadoria. E a Lady Star, ela também tem um momento que ela já abre mais espaço na sua vida para hobbies e para aproveitar esse novo momento em que ela se encontra. Tá? E como que esses 3 perfis se relacionam com a compra imobiliária? Para Millennial Boss, esse imóvel de luxo, a principal motivação é a construção da família. Para Lady Star, tá muito vinculado à segurança, né? Então ela passou por um momento de divórcio, de perda, de luto, e esse novo imóvel se relaciona muito como um porto seguro, como uma reconstrução. Para a Millennial Boss, quando a gente fala sobre preço, né, sobre pagamento, o mais importante para ela é ter um maior fluxo, porque ela está em construção de carreira, ela está num cargo bom, ela tem
está num bom momento de carreira, mas ela ainda não construiu o seu patrimônio. Então ela precisa de fluxo de pagamento. Diferente da Queen Bee, que para ela é mais vantajoso um desconto à vista, porque ela já tem esse patrimônio, né? Ela já tem esse valor para investimento. E elas buscam coisas diferentes, têm anseios diferentes e têm relações diferentes com a compra imobiliária. Então, para a Millennial Boss, por exemplo, essa é a primeira compra, né? Um imóvel num patamar significativo de valor, de espaço, mas é a primeira compra. Já para a Queen Bee, ela já realizou compras anteriores, já tem mais experiência, inclusive já pensa em compras futuras, como investimento, imóveis para sua família, imóveis para o seu filho, imóvel na praia. E a Lady Star é a primeira compra que ela realiza sozinha, né? Ela tem um patrimônio fruto do divórcio ou tem um patrimônio que ela herdou, né, da família, mas é a primeira compra que ela está realizando sozinha. Então, ainda que uma mulher mais madura, como compra imobiliária, é uma primeira experiência. E isso tem um impacto direto em como ela quer ser atendida, nos anseios que ela tem. Para a Lady Star, o apartamento, essa compra, esse imóvel de luxo, ele fala muito sobre a segurança física, mas também a segurança patrimonial, porque ela está colocando ali um investimento, um valor construído, adquirido ao longo de toda uma vida. Tá? Para essas mulheres, o atendimento é muito significativo, com a diferença de que a Millennial Boss, por ser uma representante de uma geração que tem mais familiaridade com o digital, ela já chega na compra muito mais decidida, né? Ela faz uma busca anterior online muito mais minuciosa, diferente da Queen Bee e da Lady Star, que querem e buscam um atendimento mais atencioso, mais minucioso, muito motivado por uma não tão familiaridade com o universo digital. Tá? E para essas mulheres, a compra também tem um significado emocional muito potente, né? Que é diferente. Então, para a Millennial Boss, é um sonho, é uma conquista. Para a Lady Star, essa mulher que passou por um momento de dificuldade emocional, é uma superação, é um recomeço, é uma luz no fim do túnel, é uma nova vida que se surge. E a Queen Bee é muito sobre realização e satisfação. Ela compra para ela mesma, ela estende isso para a família, e fazer isso é uma satisfação pessoal. Outro aspecto muito interessante que surgiu dessa pesquisa foi a questão da posse, né, da compra imobiliária e o conflito geracional. Então, muito se falou sobre, primeiro, a geração millennial não querer ter um imóvel próprio e alugar, depois sobre a geração Z não querer ter um imóvel próprio e viver de maneira nômade, né? Esse é um assunto que sempre surge no momento que essas gerações estão prontas, entram no mercado de trabalho, estão prontas para adquirir o seu primeiro imóvel. E é interessante porque esse discurso de fato aparece. Então, enquanto a Lady Star e a Queen Bee, representantes aí dos baby boomers, né, entendem o imóvel como um patrimônio, um investimento certo, algo que você conquista e ganha valor, né? A Millennial Boss, ela compra, mesmo assim, ela quer comprar, é um sonho, é uma realização, é um espaço de construção da sua família, mas ela tem um conflito, ela puxa, comprar nem sempre vale a pena, né? Eu posso alugar um imóvel, mas é algo que eu quero fazer, é um desejo que eu quero fazer, eu quero começar a minha família. Então elas entendem como um risco calculado, enquanto para outras gerações é um investimento certo. Então ainda existe sim uma relação diferente entre as gerações com a compra de imóveis, ainda que todas queiram e desejam, são outros conflitos e outras argumentações e reflexividade interna que elas têm nesse momento, tá? E para completar esse vídeo, eu queria terminar falando sobre os significados do luxo. Então, como eram compradoras de imóveis classificados como imóveis de luxo, né, imóveis de alto valor, o que significa luxo para essas mulheres?
luxo, então, ainda tem uma conotação, né? A palavra luxo ainda tem uma conotação de um consumo ostensivo, né? Um consumo excessivo. Porém, nós observamos na pesquisa como essa palavra vem sendo ressignificada, né? Nós temos novos luxos. Então, para Millennial Boss, luxo é conforto, é beleza, é design, é aquilo que é belo, mas que eu também me sinto acolhida, né? Para Queen Bee, que é essa abelha rainha que estende o que ela tem para a família, o luxo é sobre hospitalidade, sobre usabilidade, sobre receber bem, sobre ser fácil de usar, sobre ser prático, sobre acomodar a sua família. E para Lady Star, o luxo está muito associado ao conforto e o bem-estar. Ela quer se sentir bem, ela passou por uma fase de dificuldade, esse é um novo começo, é um bem-estar, é um sentir-se bem. Então é interessante como cada um desses perfis de consumo tem necessidades diferentes e criam significações diferentes para essa compra imobiliária, ainda que tenham todas tenham poder aquisitivo e comprem imóveis com características de valor similares, mas elas têm desejos, elas têm anseios completamente diferentes e por isso elas se relacionam com a compra de maneira diferente. Procuram diferentes formas no fluxo de pagamento, procuram configurações diferentes, se tem influências da família diferente. Então isso é muito interessante quando a gente identifica esses perfis de consumo, fica muito mais fácil entender como desenvolver produtos para esses perfis, o que elas esperam em termos de produto, o que elas esperam em termos de negociação, o que elas esperam em termos de atendimento, como que tem que ser a comunicação direcionada para esses perfis diferentes, como que tem que ser uma campanha digital direcionada para esses perfis diferentes. Então, ainda que para um mesmo ticket, né, o mesmo ticket de imóvel, nós temos nuances, características, necessidades e desejos completamente diferentes pela história e momento de vida que essas mulheres carregam. Então aqui, essa pesquisa já foi realizada num determinado nicho, né? Então mulheres moradoras do Sul com alto poder aquisitivo que compraram imóveis de luxo e ainda assim é possível perceber e identificar padrões muito heterogêneos. Por isso que é fundamental nós entendermos quem são as audiências, né, do nosso negócio, quem são as audiências do nosso produto e realizar esse trabalho de investigação aprofundada para poder atender essas pessoas tão diversas, tão heterogêneas da melhor maneira possível. Se você quiser ter acesso a esse material, faça o cadastro no site pesquisadeconsumo.com.br. Ali você vai receber esse material por e-mail, que ficou muito bacana, muito interessante, que eu tenho certeza que se você atua nesse nicho, vai te ajudar bastante a ter um entendimento mais aprofundado de quem são esses compradores que estão nesse mercado. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo.